do curso A Prece. Toda essa conversa que nós vamos ter, pessoal, está baseada nesses livros aqui, ó, que são Deus e o Universo, de Pietro Baldi, A Grande Síntese, de Pietro Baldi também, e O Sistema, todos os 3 livros de Pietro Baldi. Nós vamos também ter trechos do Evangelho de João, o livro Emmanuel, de Emmanuel, o livro O Consolador, também de Emmanuel, o Torá, que é a Lei de Moisés, é um livro que ele traz toda a história de Moisés, da Gênesis, é um livro complexo, muito útil, e que vocês podem adquirir, mas aí vocês vão ter uma leitura profunda a respeito de todo o Velho Testamento, a Gênesis, todos os livros, ok? Nós vamos também estudar baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e os 4 Evangelhos de Rustem, que também é uma obra, que são 4 livros. Esse aqui é o livro 1, os outros 3 estão devidamente armazenados ali na estante. Vocês também podem adquirir em qualquer boa casa do ramo, nas livrarias espíritas, e aí vocês vão encontrar os trechos que nós separamos para a gente poder conversar aqui. Ok? Bom, sendo assim, vamos ao que interessa, né? Esse assunto que nós vamos conversar hoje, pessoal, que diz respeito à prece, ele é em função daquilo que nós conversamos na aula passada e também de uma pergunta que a gente se faz, né? Fala assim, poxa, Deus sabe tudo que eu preciso, Deus vive comigo o tempo todo, por que eu preciso fazer a prece? Né? Essa é uma das perguntas que surge. Por que é que nós temos que nos ligar a Deus através da prece? Por que nós não temos um outro tipo de ligação com Ele? Por que eu não posso vê-lo por vídeo? Por que eu não posso vê-lo? Hoje tem tantas tecnologias, né, que nos permitem ver à distância. Por que é que eu não consigo? Eu tenho que usar esse mecanismo da prece. Então, nós achamos por bem começar toda essa nossa conversa baseado justamente na origem de tudo, que é justamente Deus. E depois Jesus, como a gente vai ver na sequência, todas as informações. Então, vamos começar de Deus, pessoal. Deus, nosso Pai. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a questão 1 do livro dos livros dos Espíritos. Então, o livro dos Espíritos já coloca que Deus é um todo, né? Ele é a origem de todas as coisas que existem. Então, para a nossa condição de percepção, que é chamada pela doutrina espírita de mediunidade, são essas coisas materiais que a gente toca e que a gente percebe pelos 5 sentidos. Agora, ele é muito mais do que isso, como está na explicação de Deus, Universo, de Pietro Baldi aí, ó. Deus não pode ser definido, porque no infinito ele simplesmente é. Deus significa existir, ele é a essência da vida, tudo que existe é vida, isto é, Deus. E Deus é tudo que existe, que é vida. Deus é o ser sem atributos e sem limites. Você veja que ele abrange tanta coisa que a gente não consegue nem defini-lo assim de uma forma mais simples, mas no final a gente deseja incluir tudo, porque na realidade Deus significa justamente o todo. Então ele é muitas vezes classificado, como nós vamos ver várias vezes aqui, o tudo uno Deus. Pode existir alguma coisa fora de Deus? Deus, como disse o apóstolo Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5, por ser criador incriado, é o Pai de quem todas as coisas tiram o ser. Que venha a ser, nesse sistema, o vosso conceito de divindade. Compreendeis que Deus não pode ser algo mais exterior à criação ou distinto dela. Em sua essência, Deus está além do universo de vossa consciência, além dos limites do vosso concebível. Então, ele é o Criador, de onde tudo proveio, e também ele é como é que eu vou dizer? Como posso dizer? Ele é a consciência além do que a gente pode conceber.
Na realidade, isso aqui vem repetir um pouco a explicação anterior aqui, que Deus é que tudo que existe, Deus significa existir, ele é a essência da vida, amplia um pouco mais essa visão. Mas aí ele fala o seguinte: a isto podeis chamar de monismo. O conceito é este: como do politeísmo passaste ao monoteísmo, isto é, a fé num só Deus, mas sempre antropomórfico, pois realiza uma criação fora de si, agora passais ao monismo, isto é, ao conceito de um Deus que é a criação. Do politeísmo ao monoteísmo e ao monismo, dilata-se vossa concepção de divindade. Então, quando a gente começou a estudar esse assunto, a gente começou a compreender esse assunto, nós vimos que existia uma série de deuses que eram necessários para nós para que a gente pudesse confiar, ou seja, era o Deus Sol, o Deus do vento, o Deus da luz, o Deus do mar. Eram vários deuses porque a gente tinha essa percepção material. Depois, os judeus vieram e nos ajudaram com a concepção de um Deus único, que é o Deus que a gente conhece. E agora, esse autor, Pietro Baldi, traz para nós a ideia... e outra coisa, o monoteísmo considera a criação fora de Deus. Ou seja, ele pega e, como se ele fosse um construtor, ele pega lá uma massa, constrói e faz a criação. No monismo é o contrário. No monismo, além dele ser a criação, ele tira dentro de si mesmo, porque ele é o todo uno, a criação. E aí ele fala aqui, do politeísmo ao monoteísmo e ao monismo, dilata-se a vossa concepção de divindade. Então, à medida que nós somos evoluindo, nós somos compreendendo que os vários deuses, na realidade, são um só, que criou tudo isso, e que essa criação não foi criada fora de Deus, mas sim do seio dele mesmo. E aí ele fala aqui, vede como na Terra cada um adora a representação máxima da divindade que pode conceber, e como, no tempo, essa aproximação se dilata. Do politeísmo, ao monoteísmo e ao monismo, verificais o progresso da vossa concepção, que é proporcional à vossa força intelectiva e progride com ela. Se a gente for analisar o politeísmo sobre quantos milênios atrás, né? Então, a gente vê como isso já se desenvolveu bastante e a gente consegue compreender a criação dentro do próprio seio divino. Bom, qual foi o modelo principal que é o intermediário de Deus para conosco? É o Cristo Jesus. Então, um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade e varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Então, nesse dia, né, pelo amor divino, sabendo que nós precisávamos de referência de amor, uma referência divina, uma referência de algo superior, uma referência que pudesse dar para nós uma visão mais ampla do que é o amor divino, ele pega e envia o Cristo até nós. E o Cristo sabia da missão dele, porque está aí, ó, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, sendo o nosso irmão mais maduro, ele veio dar o exemplo para nós de que nós temos que atender à vontade divina, porque a vontade divina é a vontade que deve nos dar a condição da gente ser feliz. Mas, como a gente vai ver na sequência do material todo que a gente trouxe nessa noite, a gente vai ver que muitas vezes a gente não consegue seguir a vontade divina, a gente segue a nossa vontade. E Jesus, em todas as épocas que ele esteve conosco, ele seguiu a vontade de Deus. Quem foi, né? Jesus. Foi enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto ao rebanho dos filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Então, Jesus foi enviado para ser o nosso tutor, para, de alguma forma, dar para nós as condições e os impulsos necessários para que a nossa alma pudesse se desenvolver, para que a nossa alma possa se desenvolver, para que a gente cada vez mais, ampliando a nossa consciência, compreendamos mais o amor divino e estejamos mais próximos de percebê-lo em toda a sua plenitude. E, por fim, Emmanuel, no livro Emmanuel, fala o seguinte: foi a manifestação do amor de Deus
a personificação da sua bondade infinita. Então, se nós temos uma referência de amor divino na Terra, essa referência maior foi Jesus. E se a gente for lembrar de todos os exemplos que ele deu, de tudo que ele suportou, de tudo que ele procurou passar para a gente, de tudo que ele procurou nos dar, e nós tivemos inúmeras dificuldades, e alguns podem dizer assim, mas eu não vivi naquela época. Bom, dentro do que a gente está estudando aqui, dentro das concepções espíritas, todos nós vimos de várias encarnações, e provavelmente nós fizemos parte, na época de Jesus, do grupo que estava lá presente, inclusive naquele momento de Barrabás ou Jesus, quem vocês escolhem? E hoje, de uma certa forma, nós temos escolhas para fazer entre Barrabás e Jesus várias vezes. Quem será que nós estamos escolhendo, né? Com que nós estamos tendo afinidade? Porque hoje Barrabás significa as coisas, essencialmente, significa o ter, vamos assim dizer, né? E Jesus significa o ser. Qual dos dois nós estamos optando aí nas nossas decisões diárias, isso estabelecendo uma ligação, isso estabelecendo os problemas todos que nós aventamos na última aula que nós tivemos, na última conversa que nós tivemos. Isabel, chego lá na escola, os filhos, origem. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver aqui. Está tendo alguma pergunta? Chegar lá para a escola. Só quando chegar é que eles vão ligar. Não está tendo nenhuma pergunta, mas estamos tendo aí uma abertura de áudio. Muito bem. Pai, não é pergunta não, é alguém que esqueceu o áudio ligado. O senhor vai em participantes e o senhor pode multar. Já desativei. Minha secretária Mariana está me ajudando hoje aqui no programa de aula. Obrigado, Mariana. Muito bem, pessoal. Então, voltando. Vamos falar agora sobre as origens, né? As nossas origens. Esse é um assunto, pessoal, tratado nas obras de Pietro Baldi, que tem uma importância muito grande, porque ele define a situação em que nós fomos criados e nos ajuda a compreender mais algumas coisas, as quais a gente não tem muita consciência, nem muito conhecimento. Então, vamos conversando e, aos poucos, a gente vai resolvendo isso, tá bom? Os filhos, origem. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Isso está lá no livro da Gênesis, no Torá, a Lei de Moisés, página 3, editora Sefer. É aquele livro que eu mostrei para vocês, pessoal. Bom, essa frase é muito interessante, porque ela fala assim, nós somos criados à imagem de Deus. A imagem, ou seja, a semelhança de Deus. Bom, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por que nós temos tantas imperfeições? Não é uma pergunta interessante? Por que eu, sendo criado à imagem de Deus, apresento tantas imperfeições? Por que a doutrina espírita fala, inclusive, que eu fui criado simples e ignorante e hoje eu estou evoluindo? Então, se eu fui criado simples e ignorante, conforme fala a doutrina espírita, Deus é simples e ignorante. Lógico que isso não tem a mínima lógica. Então, essa situação se caracteriza em função de que todos nós somos criados de um ponto e desse ponto que nós decidimos, nós estamos evoluindo. Mas isso nós vamos explicar devagarzinho nos próximos slides que vão se seguir, tá ok? Então, Deus criou a imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, qual foi a metodologia de percepção que o autor Pietro Baldi usou para poder compreender essa questão dessa fala da Gênesis no Torá? Ele fala o seguinte, naquela visão de máxima amplitude que até agora conseguimos por intuição, que é a característica mediúnica do autor Pietro Baldi, nos dará, num só golpe de vista, a visão de todo o sistema. O nosso trabalho é agora o mesmo da minha primeira fase de recepção por inspiração, ou seja, abrir os olhos e ver.
Então, todo esse processo veio como inspiração para ele e se apresentou para ele na forma de imagem. Algumas perguntas, apesar dessa forma dele enxergar tudo, ficaram sem resposta. O que ele não pôde responder? Assim, quando chegamos a esta visão, não podemos saber nem nos perguntar por que Deus quis existir e agir de determinada maneira e não de outra. Podemos somente receber a visão e registrar o estado de fato que ela representa e, por fim, aceitá-lo. E o porquê da criação. Por isso, nós não podemos explicar por que Deus teria querido criar os seres, transformando-se de um todo homogêneo, internamente indiferenciado, num todo orgânico, unidade coletiva composta de infinitos espíritos. Esse todo orgânico, unidade coletiva composta de infinitos espíritos, é justamente o monismo que nós falamos lá atrás, pessoal. Ele criou a partir dele, estamos todos no seio de Deus. O que se sucede? Vontade divina. Apareceu-me Deus como uma esfera que envolve o todo, isto é, como conceito abstrato de esfera, existente além do espaço e cuja superfície está situada no infinito. Deus está no centro e domina toda a esfera, existindo também em cada ponto dela. Eis então que a esfera a qual chamamos de tudo uno Deus, por representar Deus como unidade envolvendo o todo, inicia um processo de íntima elaboração, levando-a a uma profunda transformação. A divindade se distingue, então, em 3 momentos sucessivos, constituindo a trindade do todo uno, do Deus uno. Bom, pessoal, então, o exemplo que ele usa é como se um imenso, vamos pegar essa imagem, um imenso espelho que não tivesse fim. E Deus está em todo esse espelho. E aí, de repente, esse espelho quebra. Ele se estilhaça todo, sem perder a forma. Ele só trinca todo, vamos assim dizer. Você pode ver que cada trincado desse reflete um pedacinho de Deus. Ele reflete a imagem como o espelho todo refletia, sem sair do espelho como um todo. Então, isso é uma imagem material para poder nos ajudar o que ele quer dizer, que ele chamou de esfera aí. Só que isso não ocorreu assim, ocorreu dentro de um processo sequencial, como a gente vai ver aí agora. No primeiro momento, acha-se Deus no estado de puro pensamento. Ele então existe como um eu pensante que concebe. Um movimento de elaboração interior, ideia abstrata que é a visão do plano, é a formulação da lei, dos princípios que irão reger tudo. Então, nesse primeiro momento, Deus está elaborando como é que vai ser essa coisa toda. Quais vão ser as leis que vão reger, como é que é o princípio, como é que é o meio, como é que é o fim, o que vai acontecer, como vão se comportar. Então, é o momento da concepção. Depois nós passamos para o segundo momento, que chama o momento da ação. Mas eis que tudo se transforma e passa a um segundo momento, quando a concepção se muda em ação. O movimento de elaboração interior se torna vontade, que executa a ideia abstrata, põe em ação os planos concebidos, aplica os princípios da lei. Então, vamos pegar outro exemplo. Eu quero construir uma casa. Então, eu quero construir uma casa e começo a elaborar. Bom, eu quero um quarto assim, quero uma piscina, quero uma garagem que chega, eu vejo a piscina, daí eu já entro na sala, cozinha, as pessoas vão circular por aqui, vão circular por lá, elas vão deitar em tal lugar, lá elas vão descansar, aqui elas vão se divertir, aqui elas vão comer. Então, eu fiz aquele primeiro momento que foi da elaboração. E dei para um arquiteto, ele fez o projeto. Quando esse projeto estava pronto, passa para o segundo momento, que é quando eu contrato uma empresa para construir, que esse é o momento da ação. Então, eles começam o quê? A agir. Então, o movimento de elaboração interior, que foi o primeiro momento, se torna vontade que executa a ideia abstrata e põe em ação os planos concebidos e aplica os princípios da lei, para depois chegar no terceiro e final momento, a realização. Chega-se ao terceiro momento, aquele em que a ideia, por meio da ação, atingiu sua realização. O movimento da elaboração interior se completou, chegando à obra terminada. A ideia originária do primeiro momento encontrou sua expressão final, de acordo com os planos concebidos e os princípios da lei. É nesse terceiro momento que ocorre a gênese da criatura, ou seja, a criação.
Então, é nesse terceiro momento, naquele exemplo que nós demos, que a casa fica pronta. No caso divino, ele, depois de passar por esses três momentos, ele chega no momento final, que é a criação. Agora, nós temos que entender uma coisa, pessoal. Nós estamos falando aqui de um momento ou de uma situação em que Deus está no absoluto. No absoluto não existe tempo. Esses três momentos aqui, eles pressupõem uma ideia de tempo que lá não existe. Mas, para que fosse absorvível por nós, para que a gente pudesse entender o que está acontecendo, o autor percebeu isso dessa forma, mesmo porque o autor estava encarnado como nós. Ele não poderia compreender de outra forma, mesmo porque ele também não teria como passar para nós essa visão que ele teve. Então, tenhamos em mente que isso é uma coisa relativa à nossa condição de compreensão, mas que fica melhor para a gente poder entender todo o processo que nós estamos conversando. Bom, criou a criatura. Vamos lá. Visão resumida da criação. A íntima autoelaboração, criação primordial. Nesse processo, Deus multiplicou-se como que se dividindo num número infinito de seres e, no entanto, continuando uno. Nos três momentos, a unidade de Deus permanece intacta e idêntica, em vista de, ao todo, nada se poder acrescentar. A criação ocorreu e permaneceu no seio do tudo uno Deus. Então, isso aí é a comprovação da ideia do monismo que nós conversamos lá atrás. Ou seja, nada se acrescenta ao que já é o todo, porque Deus é o todo. E aí, logicamente, a criação também teria que acontecer dentro do seio de Deus, porque o Deus é o todo, não tem nada fora de Deus. Deus se transformou de seu estado homogêneo e indistinto em outro seu estado diferenciado e orgânico. Essa criação era de puros espíritos perfeitos, bem diferentes em toda a sua qualidade daquela em que nos achamos atualmente situados. Ou seja, é bom a gente entender o seguinte, pessoal. Nesse momento, nesse específico momento de criação, não existe matéria nenhuma. Todo mundo que foi criado é espírito puro. Não tem nada de matéria nele. Nem um traço de matéria, a não ser o espírito. Ele está existindo em toda a sua potencialidade máxima, que acabou de recém-sair é até uma expressão errada, que acabou de se destacar, vamos assim dizer, de ter o seu destaque ali no meio, naquele exato momento de criação inicial. Então, seguindo. Princípios com os quais Deus trabalhou para nos criar. Primeiro, o princípio do eu sou da nossa individualidade. Segundo, o egocentrismo. Terceiro, o amor. Quarto, a liberdade. Existem outros princípios com os quais Deus trabalhou? Provavelmente existem, mas esses são os quatro mais importantes para nós podermos compreender essa situação que a gente vive agora. Nós vamos tratar de cada um deles. Vamos começar pelo eu sou. Esquema menor do esquema maior Deus. A criatura, parte integrante do sistema, foi constituída como um esquema menor, eu sou, do esquema maior, eu sou, cujo centro é Deus, de acordo com o princípio já mencionado dos esquemas de tipo único. O universo é um edifício composto de infinitos eus, que de um eu central do todo se pulveriza hierarquicamente, descendo para eus sempre menores. Todos esses eus mantêm um sistema orgânico que é próprio a cada um, envolvendo e funcionando sempre em cooperação com todos os eus. Então, nesse momento de criação, cada um passou a ter a sua individualidade. Não é a soma de todos nós que é Deus, não. Cada um tem a sua individualidade e é um pequeno Deus. Como Jesus já falou lá, vós sois Deus. Está aqui a origem disso. Então, cada um de nós, dentro desse eu maior, que é o eu divino, é o seu próprio eu. Como todos nós que estamos nesse curso aqui, apesar de estarmos todos dentro da máquina aqui do computador, aparecendo na tela, temos a nossa individualidade, mas estamos todos na tela. Se o eu sou de cada individualização é o seu íntimo princípio animador, ou seja, aquilo que faz a gente ser o que a gente é, se o eu sou do homem é a sua alma,
Que poderá ser o eu sou do universo, o princípio animador da forma máxima, senão Deus? Isso do universo que a gente conhece, porque já existem universos que a gente não conhece e que fazem parte de Deus da mesma forma. Todo ser existe no tempo enquanto disser eu. Dilo o átomo, a molécula, a célula, o mineral, a planta, o animal, o homem, a família, o Estado, a humanidade. Então, pessoal, tudo que a gente vê, orgânico ou inorgânico, é um eu. Mas isso aí nós vamos conversar nos próximos capítulos, no próximo curso, se a gente desenvolver esse material, tá bom? Muito bem, então, nós somos o eu, cópia do eu sou do Pai de Deus. Princípio do egocentrismo. O egocentrismo, lá pelo dicionário Wikipedia, a Enciclopédia Livre, é o seguinte: é a característica que define as personalidades que consideram que todo mundo e todas as pessoas giram ao redor de si próprio. Bom, esse egocentrismo não pode ser o egocentrismo divino, concorda comigo? Então, como é que é o egocentrismo divino? O egocentrismo de Deus é, pois, um egocentrismo perfeito, isto é, não constituído de um egoísmo separatista e exclusivista, como o dos seres inferiores, mas sim feito de amor que reforça essa fundamental lei do ser, porque Deus é centro não para sujeitar, mas para atrair, não para absorver, mas para irradiar, não para tomar, mas para dar. Então, o egocentrismo nosso, que é o da definição, é fundado no egoísmo, ou seja, eu quero todo mundo ao meu redor para poder me servir. Que é o contrário de Deus. Deus nos sustenta. Então, na realidade, ele quer todo mundo ao redor dele, mesmo porque não tem para onde ir, porque ele é o todo, mas de forma que ele possa dar sustentação e dar manutenção na questão da individualidade que somos cada um de nós. Assim é a íntima estrutura do sistema do universo. O grande modelo é Deus, que todos os seres, inclusive o homem, devem seguir. Esse Deus se encontra no centro do sistema, tudo centralizando em si, para tudo irradiar de si. E as criaturas devem exigir a sua imagem e semelhança, devem existir a sua imagem e semelhança, isto é, como tantos outros sóis menores que irradiam quais centros de sistemas menores. Tal o modelo central, tal a lei do sistema. Certamente a criatura é livre e pode, pois, agir de modo contrário. Então, nosso espírito, por exemplo, pessoal, que ele falou, nossa alma, é um eu sou que comanda todos os elementos do nosso corpo, que também são eu sous. Só que se você pegar, por exemplo, a sua célula, ela sabe o que ela deve fazer. A mitocôndria dentro da célula sabe o que deve fazer. O sistema de Golgi dentro da célula sabe o que tem que fazer. A célula do estômago sabe o que tem que fazer. O estômago, que é um eu sou, também sabe o que deve fazer. Agora, o saber dele é justamente executar aquela função, não ultrapassa aquilo. O processo de evolução desses eu sous é que mais tarde, na evolução natural, é que vão se transformar em espíritos que também vão agrupar outros eu sous em torno dele e assim vai se desenvolver. E essa teoria toda você encontra no livro A Grande Síntese de Pietro Baldi. Então, tudo isso por quê? Porque nós somos filhos de Deus, então, sendo filho de Deus, nós replicamos o processo divino de também apoiar e ajudar a desenvolver todo esse grupo de eus que está dentro de nós. Dando sequência. O princípio fundamental, o amor. Lembra, nós já falamos do eu sou, do egocentrismo, agora nós estamos no princípio do amor. Ademais, existia um terceiro princípio, fundamento do universo espiritual, o do amor, mercê do qual Deus não é egocêntrico, senão para irradiar em amor. Sendo assim, o sistema de Deus não pode basear-se na coação. Assim como em virtude do princípio de liberdade, não pode basear-se no determinismo, mas apenas na adesão espontânea. Deus, por ser amor, não pode querer a criatura forçadamente prisioneira do seu amor.
ele limita-se a atraí-la. Eis uma nova característica do sistema, que não pode admitir da parte da criatura senão uma correspondência de caráter espontâneo, sem o qual não há amor. Então, olha só, pessoal, se Deus é amor, ele não pode exigir da pessoa uma obrigatoriedade de gostar dele. Então, é o que ele fala aqui, ó. Eu me limito a atrair você para você escolher me amar, da mesma forma que eu escolho te amar. Ou seja, essa questão do amor é o que faz com que nós nos mantenhamos juntos. Está aqui, ó. Existia um terceiro princípio, o amor, mercê do qual Deus não é egocêntrico, senão para irradiar em amor. Ou seja, ele irradia para que as pessoas possam ser atraídas para o centro que é ele. Sem isso não é possível, mas essa atração não pode ser forçada. Ele tem que equilibrar o amor dele de forma que a gente não se sinta escravo daquele amor. Olha só a sutilidade disso. E, por fim, o princípio da liberdade. Assim, pois, todo o sistema, ainda por esse princípio, impunha a livre escolha, qual passagem obrigatória para a valorização do ser, que devia, antes de aceito, conquistar plenamente esse direito, demonstrando livremente haver compreendido, aceito e querido corresponder ao amor de Deus. Ou seja, se Deus é livre, ele também quer que que a criatura seja livre. Então, para que isso aconteça, eu tenho que livremente aceitar isso. Corresponder ao amor dele livremente, sem imposição. Foi por amor que Deus quis a criatura egocêntrica feita à sua imagem e semelhança. Partícipe das suas próprias qualidades. Foi por amor que Deus quis a criatura livre, a fim de que ela livremente compreendesse e retribuísse esse amor. Ou seja, nós todos temos as mesmas características divinas. Ou seja, se Deus é amor, nós também somos amor. Se ele é egocêntrico, nós também somos. Se ele tem liberdade, nós também temos. Se ele é um eu sou, nós também somos eu sou. Então ele criou tudo a partir disso aí. E isso tudo só vai se confirmar se nós tivermos aceito. Entendidas a necessidade, a lógica e a utilidade da prova, observemos como se comporta o ser nesse momento supremo. Que momento é esse? O momento em que a gente tem que decidir se a gente aceita ou não. Eis a criatura, substancialmente espírito, centelha de Deus, apenas destacada do seio do Pai que a gerou. Ela fita o centro do qual derivou por ato de amor, a que deve a sua existência. A estrutura do sistema impõe uma resposta sua a esse ato. A correspondência de um recíproco ato com que essa criatura, por sua livre aceitação, confirme ou renegue como queira, porque tem liberdade, permaneça no sistema ou dele se desligue, ponha-se dentro ou fora dele, agindo livremente e definindo assim a sua posição. O Criador respeita tanto a liberdade que ele deu à criatura, fazendo-a à sua imagem e semelhança, que submete a sua obra de criador a essa criatura. Somente quando a criatura tiver dito sim, a criação estará completa, aperfeiçoada até esse momento em que a criatura é quase chamada com seu consentimento a colaborar. Parece enorme, absurda tanta bondade, mas essa é a estrutura do sistema, assim quer o amor de Deus. Então, pessoal, olha que coisa maravilhosa. Por que eu acho maravilhoso isso aqui? Porque se a gente tinha uma visão de Deus, do Deus poder, o Deus que impõe, o Deus que força, que pune, isso aqui vem mostrar justamente o contrário. Ele deu para nós, e não podia ser de outra forma, porque nós somos criados dele, toda essa bondade e a possibilidade de escolher o que a gente quer ser. Se a gente aceita ou não esse processo todo pelo qual ele nos criou. Ele nos submete
né? A obra dele. Na realidade, somos nós. Vocês querem ou não querem? Então, olha só o diálogo que esse autor concebeu, que como se fosse uma conversa de Deus conosco para a gente decidir ou não. Olha, criatura, o que há diante de ti. Eu sou o Pai que te criou. Quis fazer-te da minha própria substância um eu sou, centro, livre como eu sou. Fiz-te grande com a minha grandeza, poderoso com o meu poder, sábio com a minha sabedoria. Fiz assim espontaneamente por um ato de amor para contigo, minha criatura. A este meu ato falta somente um último retoque para ser perfeito e ele deve partir de ti. Espero-o de ti, que o farás com plena liberdade. Ofereço-te a existência como um grande pacto de amizade. Ele é baseado no amor com que te criei e a que deves o teu ser. Podes aceitar ou não esse amor. Todo pacto é bilateral, toda aceitação de amor deve ser espontânea. É absurda uma imposta correspondência de amor. Escolhe, vê o que eu já fiz por ti. Eu te precedi com um exemplo. Tu me vês. Olha e decide. Qualquer pressão minha fará de ti uma criatura escrava, e eu te quis livre, porque deves assemelhar-te a mim. Para que eu pudesse amar-te como quero, devias ser semelhante a mim. Não se pode pedir amor a um escravo, mas somente obediência imposta, o que está fora do meu sistema e seria sua inversão. Vem a mim, vem, pois, a mim, corresponde ao meu amor, que te chama e te atrai. Confirma a minha obra com tua aceitação. Por tua livre escolha, consente, entra e coordena-te no meu sistema, do qual eu sou o centro. Subordina o teu eu sou menor ao eu sou, o uno Deus, supremo vértice, que rege o todo. Reconhece a ordem da qual eu sou o chefe. Promete obediência à lei que exprime o meu pensamento e vontade. Por amor te peço, pois que és meu filho, que me retribuas o amor com que te gerei. Então, pessoal, isso aí é o diálogo que esse autor concebeu, que Pietro Baldi concebeu, como se fosse a conversa de um pai com a criatura que criou, dizendo para ele do amor todinho que ele sente e que ele gostaria que o filho aceitasse, fosse obediente, estivesse com ele, acreditasse nele, entendesse que ele é pai e que nós somos filhos. Vamos ver o que aconteceu, né? A criação pensa, equilíbrio de forças para não forçar a escolha. Após essas palavras, por um instante ficou suspensa a respiração do universo. Enquanto as falanges dos espíritos criados oscilavam em cósmicas ondulações, o ser olha e pensa. Ele sente o poder que lhe vem do Pai, uma imensidade que o torna semelhante a Deus. É livre, como eu sou autônomo, senhor do seu próprio sistema, das suas forças e equilíbrios interiores. A sua própria estrutura permeada de divina grandeza impele-o a repetir em sentido autônomo, separatista, o egocentrismo que ele continha do eu sou máximo Deus. Mas, do outro lado, há uma força oposta, anti-egocêntrica, tendente a neutralizar a primeira, o amor. Ela se manifesta como silenciosa atração que se impõe por bondade. Quem compreendeu esse apelo, verdadeiramente compreendeu Deus. As duas forças assim diversas movem as falanges dos espíritos que as examinam e pesam. Belo é o amor, mas acarreta uma renúncia cheia de deveres, uma renúncia à plenitude total do eu sou. Implica obediência, o reconhecimento de uma posição subordinada. Eis o perigo tentador. Exagerar em seu juízo a própria semelhança com Deus e admitir uma pretensão de identidade.
ao invés de seguir o caminho do amor, coordenando-se com obediência na ordem e tomar a via oposta, devendo coordenar o seu próprio eu sou, reforçar sua autonomia, fazendo-se isoladamente centro do sistema com sua própria lei. Imitar Deus somente para superá-lo. Responder ao doce apelo do amor com um desafio. Não, Deus, eu, criatura, sou maior do que tu. Eu sou Deus, não tu. Então, muitos deuses menores, feitos de substância divina, livremente decidiram tornar-se deuses maiores, iguais a Deus. A escolha foi por eles feita. Mas não foi assim para todos os seres. A balança em que foram colocados os dois impulsos para uma outra multidão de espíritos se inclinou ao invés para o lado do amor, oposto ao da rebelião por orgulho. Eles reconheceram a superioridade de Deus e se fundiram na sua ordem, tornando-se-lhe colaboradores, livremente aceitando-a e compreendendo. Então, nesse momento, pessoal, em que Deus deu para nós a possibilidade de escolha, a porção nossa, porque nesse momento, pessoal, nós tínhamos todas aquelas potências, todas aquelas virtudes, vamos assim chamar de Deus, a plena potência de nós. Só que, por achar isso aí, o egocentrismo que também fazia parte de nós consideramos que éramos iguais, melhores do que Deus. E aí, em vez de a gente se fundir na obediência com Ele, na convivência com Ele, vamos assim dizer, a gente resolveu se tornar Deus e ter também os outros subordinados a nós. Então, qual foi o equívoco? Está aqui, ó, Deus e o Universo, capítulo 7. Ele explica. O erro dos rebeldes estava justamente inserido em sua natureza egocêntrica de eu sou, como uma consequência sua direta, pois que consistiu em sua dilatação exagerada. Nós exageramos nessa parte, pessoal, a ponto de iludir-se acreditando que semelhança pudesse vir a ser identidade. Lembra lá da Gênesis do Torá? Lembra? Então nós somos o quê? A imagem, a semelhança de Deus, não iguais a Deus. Nós temos a posição de filho, Deus tem a posição de pai. Consequência no homem dos dias de hoje. E o homem odierno, como primeiro anjo rebelde, centralizador, egoísta de todo o seu eu, preocupado somente com o triunfo próprio, separadamente, realiza o processo idêntico de reviravolta do sistema com a consequente inversão de si mesmo. Somos, assim, levados a valorizar-nos como eus independentes, não como eus em função orgânica do todo Deus. Quando Deus fez essa criação toda, pessoal, o plano concebia que todos nós estaríamos organicamente ligados a eles, cada um com a sua função. Uma parte que também estava no plano, que quando Deus elaborou esse plano todo, ele também pensou que uma parte poderia não concordar com ele. Então, essa parte toda virou esse conjunto de pessoas que somos nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, só que desse ponto para frente ocorre uma inflexão, que a gente vai entrar em detalhes mais tarde. Mas significa que eu fico repetindo esse momento da criação toda hora. Por exemplo, tem uma reunião, eu quero que a reunião centralize em mim. Eu tenho uma ideia, eu começo a expor, se as pessoas apresentam outras ideias, eu procuro fazer prevalecer a minha ideia. Se eu estou numa relação de casamento, eu procuro que a minha opinião seja imposta para minha esposa. Da mesma forma, minha esposa procura impor a opinião dela. Ou seja, cada um de nós acha que é o centro, em que todos os outros devem estar subordinados. E, na realidade, não funciona assim. Na realidade, nós temos que trabalhar organicamente, cada um cumprindo a sua função, que é uma coisa da qual a gente ainda não está acostumado. E isso tudo, como ele fala aqui, somos assim levados a valorizar-nos como eus independentes e não como eus em função orgânica.
é um problema que se apresenta de forma séria. E é a exata repetição da primeira revolta, como diz aqui no livro. Deus e o Universo, capítulo 5, página 54, segunda edição. Bom, isso leva a gente para uma pergunta. Qual a origem do mal e da dor? Qual a origem do mal e da dor? Aí fica a pergunta para a gente. E essa pergunta nós vamos repetir a semana que vem, para que a gente possa dar continuidade no nosso papo. Então, eu estou vendo aqui que houveram várias perguntas. Aliás, 3 comentários aqui. Nenhum deles é pergunta. Eu fico feliz porque eu acho que vocês devem ter entendido tudo. Porque, na realidade, pessoal, isso aqui é uma coisa que a gente, à medida que a gente vai escutando e vai raciocinando, a gente vê que não poderia ser diferente, que o Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus também que, vamos assim dizer, deseja que o filho amadureça agora a partir da sua decisão. Se nós tomamos uma decisão dessa forma, como ele elaborou lá uma possibilidade de o filho não concordar estar com ele, nós estamos todos trilhando esse caminho. Esse caminho chama-se evolução. E ele jamais deixou de estar com a gente. Nós vamos ver mais para frente que ele está conosco e fora de nós. Está conosco imanente em nós, está conosco transcendente a nós. Isso tudo já vai determinar uma forma da gente se comunicar com ele através da prece. As duas surtem efeitos. As duas. Porque, inclusive, nós usamos muito a que leva em consideração o Deus transcendental. Ele nos atende da mesma forma. Mas esse conteúdo todinho que nós colocamos até agora, ele é bom por quê? Porque ele mostra o imenso amor divino por todos nós, pessoal. Se a gente presta atenção naquele diálogo, a gente se pergunta, fala assim, gente, depois de toda essa preocupação que Deus teve conosco na nossa criação, como é que nós podemos não concordar com ele e o absurdo maior, achar que era maior que ele? Mas tudo bem, pode ser que a gente chegue a essa conclusão com a vida que nós temos hoje, né? Não faz mal. Esse trabalho é justamente para isso, porque à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai chegando a conclusões que nos levam a compreender cada vez mais os mecanismos divinos, confiar cada vez mais nos mecanismos divinos e cada vez mais fazer aquilo que Jesus falou quando ele esteve aqui. Eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai, não a minha. E como é que nós fazemos com isso? Normalmente nós não fazemos assim. Se eu sei da vontade divina para comigo, que é para me poder levar uma bofetada e oferecer outra face, eu concordo. Se eu vejo a vontade divina diante de uma pessoa que está me fazendo mal, falando para mim assim, não resistais ao mal que vos queiram fazer, eu concordo? Se eu vejo a vontade divina com relação a uma situação que eu tenho que viver, que ele fala assim, ó, se alguém quiser te tomar, te roubar, você não dá não só o dinheiro, como dá também o carro, a casa. Eu concordo com isso? Pois tudo isso está no Evangelho, pessoal. Tudo isso para nós é uma dificuldade imensa. Porque a gente ainda não confia em Deus. A tentativa aqui, nesses poucos slides, porque isso está desenvolvido em 24 livros, pessoal, de mostrar o amor divino, a gente não é nada. Mas se você vai lendo paulativamente tudo que Pietro Baldi escreveu na obra, e que os espíritos vêm toda hora falando para a gente, inclusive mostrando para a gente a questão da imortalidade da alma, porque essas coisas nós não vamos captar e absorver em uma vida. Aliás, não é nem absorver, é tirar de dentro, porque tudo está dentro de nós. É patrimônio que nós temos divino. Olha como é que a nossa concepção é invertida. A gente acha que vai pôr dentro. Na verdade, nós não vamos pôr nada dentro. Está tudo dentro da gente. A gente anda o tempo inteiro, pessoal, com Deus dentro da gente, próximo da gente, entranhado na gente. Mesmo assim, a gente não confia na hora de fazer uma prece.
A gente não acredita. E o pior, nós estamos tão acostumados a não ter consciência do que acontece à nossa volta e conosco, que a gente nem é capaz de observar se aquela questão que não nos atendeu acabou sendo melhor do que se ela fosse atendida. A gente não está acostumado a observar essas coisas, né? A gente considera que nem tem tempo para isso, porque o ter, né, que é o nosso problema, está consumindo a gente imensamente. E o pior é que o ter acaba no momento do desencarne. Acaba no momento da morte, que é inexorável para todos nós. Então, se vocês querem compreender melhor essa situação toda, eu vou dizer para vocês assim: não percam os próximos capítulos na próxima semana, na quinta-feira, às 20 horas.